Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, 46, que fala sobre o cego de Jericó, com o tema, o grito de Bartimeu. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Eu quero dizer, irmãos, que Jericó é uma cidade de passagem localizada a 26 quilômetros de Jerusalém. Era um lugar seguro de descanso e de reabastecimento de comida e água para os viajantes que subiam ou desciam de Jerusalém. Cidade das palmeiras significa perfumada. Jericó, irmãos, foi palco do agir de Deus nas páginas de quase toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Jericó é mencionada mais de 70 vezes na palavra do Senhor. Do monte Pisga, Moisés avistou Jericó, Deuteronômio 34:1. Jericó das muralhas de Josué, Josué 6:2. Eu quero dizer que Jericó, irmãos, testemunhou um grande milagre do profeta Eliseu, quando o profeta curou as suas águas amargas com um prato de sal, segundo Reis 2, 18 e 22. Nas campinas de Jericó, Nabucodonosor, irmãos, capturou o rei Zedequias, está lá em Jeremias 39:5. Jericó de Zaqueu, está em Lucas. Jericó da parábola do bom samaritano. Jericó onde Jesus curou os 2 cegos. Jericó do cego Bartimeu. Eu quero dizer para os irmãos que Bartimeu, quem era esse cego? Seu nome era Bartimeu, filho de Timeu. Diz o texto que Bartimeu, irmãos, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Mas o que esta expressão significa? Bartimeu era uma pessoa insignificante, sem acesso e discriminado pela sociedade. Esse cego, irmãos, ficava na saída da cidade por conta das esmolas que se davam em dias de festas. Vivia das sobras, era pedinte, dependendo, e falava com súplicas. Mas eu quero dizer para os irmãos que Bartimeu, ele soube insistir. Uma das coisas mais importantes que eu vejo é que pessoas comuns, elas param e se cansam muito rápido. Pessoas de sucesso só param quando terminam. Nós não somos daqueles que retrocedem. Está em Hebreus 10, 39. Com insistência e determinação, quer dizer para os irmãos que Bartimeu, ele chamou e gritou pela atenção de Jesus até conseguir pará-lo. Naquele dia, Bartimeu, através de um grito, acionou o céu para Jesus. E nesse momento nós fazemos uma pergunta: você gostaria de parar Jesus? Você gostaria que Jesus atendesse o teu pedido agora, neste momento que você está ouvindo essa palavra? Quer dizer que Bartimeu conseguiu parar Jesus. Mas por que Jesus parou? Porque ele busca os oprimidos e sobrecarregados, irmãos. Está lá em Mateus 11, 28. Eu quero dizer para os irmãos que Bartimeu resolveu gritar. Até aqui ele talvez tenha somente murmurado por muitos anos. Talvez tenha se vitimado. Inesperadamente ele resolveu gritar e clamar. Eu quero dizer para os irmãos que inicialmente ele foi impedido de gritar. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Bartimeu decidiu gritar ainda mais alto que seus limitadores. Decidiu que esse seria o dia de seu milagre. Talvez o dia de seu milagre é hoje. Seu grito entrou nas entranhas de Jesus. Que grito foi esse que entrou nas entranhas de Jesus?
um grito de clamor. Este é o poder de um clamor, o poder de uma oração, de um pedido. Os ouvidos de Deus, irmãos, eles são sensíveis para identificar um clamor em qualquer parte deste planeta. Jeremias 33:3 diz: clame a mim, responder-te-ei, e anunciarei-te coisas grandes e firmes que não sabes. Eu quero dizer para os irmãos que pequenas ações, pequenas coisas que nós fazemos, elas causam grandes resultados. Nós precisamos acreditar que pequenas ações ou gestos vai fazer nós a favor o nosso milagre. Um grito, um clamor, uma lágrima, um pedido carregado de angústia, irmãos, pode provocar um grande milagre. Jabes fez um pequeno movimento, uma curta oração e conquistou o seu milagre. Pequenas orações podem produzir grandes milagres. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores odeia a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Está lá em 1 Crônica 4:9. Eu olharei para o aflito, diz Isaías 66:2. Jeremias 33, diz: clame a mim. É tempo de clamar, é tempo de nós humilharmos. Vamos colocar nossa boca no pó, irmãos. Fala o Senhor, Lamentações 3, 28 e 32, assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a sua face ao que ofere, parta-se e afronta, pois o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça, alguém usará de compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Eu quero dizer para os irmãos que pequenas orações produzem grandes milagres. Mesmo numa crise, um ambiente de milagres é o que você vai receber. A crise é o ambiente mais favorável, irmãos, para Deus se manifestar. Deus, ele é especialista em criar vida em meio aos caos. Saiba que toda crise esconde uma solução. Todo grande milagre bíblico ocorreu, irmãos, em meio a uma grande crise familiar, financeira, espiritual, emocional. Pergunte isso à viúva de Sarepta. Eu quero dizer para os irmãos que na crise estamos mais sensíveis e também mais vulneráveis. Na crise nós podemos sair da rota, desespero e impaciência. Na hora da crise, guarde a sua boca, sentimentos e decisões. Quando você estiver numa grande crise, vá ao lugar certo e clame a pessoa certa. Busque o profeta e vá à casa de Deus. Faça como Ana, ou seja, derrame toda a sua amargura e frustração no altar de Deus. Eu quero dizer que o grito de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu acionou o céu quando disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o que essa expressão significa? Segundo Samuel 7, 12 e 14, fala que quantos teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Jesus, como Filho de Deus, ele representa, irmãos, a sua divindade. A expressão Filho de Davi representa a sua autoridade na terra. Filho de Davi é um título messiânico. Ao clamar pelo Filho de Davi, Bartimeu acionou a terra e o céu. Abandone as suas orações repetitivas, é o que Deus fala. Hoje existem muitas orações repetidas. Tais orações se tornam rotinas religiosas. Jesus alertou-nos quanto a essas práticas quando disse: e orando não useis de vastas repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles. Está lá em Mateus 6, 7. Por conta da rotina da religião, irmãos, muitos oram por obrigação. Eu quero dizer para os irmãos que quando eu era menino, meus familiares me obrigavam a rezar um terço decorado. E orando não usei de vastas repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Está lá em Mateus 6. Outros repetem mantras incessantemente. Na Índia, em outros países, pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, pessoas que não conhecem o Senhor pessoalmente.
Eles oram dessa forma, oram por Deus que nem existe. Deus está falando, não se assemelhes a eles. Deus não responde a orações obrigadas e vazias, mas eu quero dizer que Ele atende às orações sinceras e desejadas. Quer dizer que Deus está respondendo a tua oração hoje. Clame a Ele, e Ele responderá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.